E aí, tudo beleza? Eu sou o Igor Barreto, eu sou videomaker e esse é o meu novo canal no YouTube. Seja bem-vindo! Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo no meu novo canal. Eu já tenho um canal no YouTube que é o youtube.com/motoaula, que eu ensino a andar de moto. E esse canal, assim, ele acabou surgindo de algumas conversas que eu tive com alguns clientes que acabaram virando os meus amigos. Eles gostaram do trabalho que a gente veio desenvolvendo e falaram: olha, eu acho que você podia passar um pouco mais do seu conhecimento para frente também, que vai ser uma coisa muito interessante para você. E depois de algumas coisas que eu vi, uns cursos que eu participei, algumas palestras que eu assisti, isso fez total sentido para mim e hoje eu resolvi colocar esse canal em prática. Então eu espero que você goste do conteúdo que eu vou colocar aqui. Eu pretendo trazer muita coisa para você que é videomaker que está iniciando, para você que já está trabalhando, mas que quer melhorar suas habilidades, e para você que também já é macaco velho e que mesmo assim ainda gosta de ver o que a galera vem desenvolvendo por aí. Beleza? Nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi que eu comecei no audiovisual. A minha história com o audiovisual, ela começou basicamente desde que eu era criança. Eu sempre fui muito apaixonado por televisão, eu assistia televisão todos os dias, todo o tempo, assim. Se eu não estivesse andando de bicicleta, que eu gostava muito, eu estava assistindo televisão. E aí o tempo foi passando, né? E quando chegou lá no final do ensino fundamental, eu fiquei assim, o que eu quero fazer? Qual atividade que eu quero fazer? Quando eu era criança eu assistia muita televisão, igual eu já falei, só que eu brincava com meu amigo e eu falava assim, e a gente falava sempre que a gente ia ser engenheiro mecânico. E com o passar do tempo eu fui perdendo essa paixão pela engenharia mecânica, mais ou menos pelos carros, continuei gostando muito de carros, e aí, na época era mais ou menos 2007 para 2008, eu comecei a fazer em um grupo no Orkut uma coisa chamada tuning virtual. O tuning virtual basicamente é você pegar a foto de um carro e colocar a foto desse carro totalmente modificada, como se ele fosse equipado com aerofólio, rodas maiores e tal. E aí eu aprendi a fazer isso num programa chamado Photofiltre. Nesse programa Photofiltre, nessa época, tinham concursos da revista Quatro Rodas que eu tentava, né, ter o meu carro publicado lá, mas eu nunca consegui. Eu só conseguia publicar em algumas páginas de tuning virtual no Orkut. Mas, assim, foi um aprendizado muito grande que eu tive em questão de manipulação de imagens. Hoje eu vejo isso muito claro, assim, que foi um aprendizado muito grande nesse quesito. E aí, o que aconteceu? Que eu achei muito, muito legal. A minha mãe trabalhava numa casa e o filho da patroa dela deu para ela um CD com vários programas de computador. E nesse CD tinha o Photoshop e o Premiere. E muitos outros programas que eu cheguei a usar também, mas os que mudaram a minha vida basicamente foram o Photoshop e o Premiere. E o que aconteceu? Eu instalei o Photoshop, aprendi alguns tutoriais na internet e comecei a fazer o tuning virtual que eu já fazia no Photoshop. Como a minha paixão por TV sempre foi muito grande, foi uma coisa mágica, assim, que na época, lá em 2007, 2008, eu assistia muito SBT. Eu achava incrível o que o SBT fazia em termos de identidade visual, em termos de programação visual para televisão. Para mim, desde quando eu acompanhei, sempre foi a melhor programação visual. Por mais que lá na Globo tenha o Hans Donner, que é um designer de televisão muito famoso, mas que em termos de criatividade, de inovação, assim, pelo menos na minha visão, o SBT era o que apresentava coisas mais criativas. E na época existia algumas chamadas de televisão que eles faziam inserção de objetos na cena em movimento. Eu achava aquilo o máximo. E eu tentei fazer no Photoshop, que era o programa que eu sabia mexer mais ou menos. E aí o meu primeiro vídeo que eu editei foi um vídeo no Photoshop, que basicamente o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei uma imagem de uma TV, peguei uma abertura de um jogo que eu gostava de jogar, que era o jogo dos Simpsons, coloquei a abertura do jogo dos Simpsons na tela da TV. Depois disso eu fui
tentando ainda fazer algumas edições no Photoshop, só que foi muito difícil porque o Photoshop não foi feito para editar vídeo. Em 2007, 2008, o Photoshop era horrível. Precisava de um computador muito bom para poder manipular as imagens, e jogar num programa que não foi feito primeiramente para trabalhar com vídeo acaba ficando muito ruim. E aí fui aprendendo algumas coisas de Photoshop. O meu tuning virtual foi melhorando um pouco, porque o Photoshop tinha muitos recursos, e aí eu já fui me desenvolvendo mais em termos de manipulação de imagem. Depois de um tempo eu descobri que o programa que dava para editar vídeo era o Sony Vegas. Antes de usar o Premiere, eu baixei o Sony Vegas, instalei o Sony Vegas e comecei a fazer alguns vídeos com ele. E como na época também eu já fazia 3D, o que aconteceu? Eu peguei algumas coisas do 3D que eu fazia uma edição no Sony Vegas e ia colocando as coisas. Teve um vídeo que eu fiz, que hoje em dia eu acho ele muito tosco, que foi esse vídeo que eu modelei todo o meu quarto na época, só que algumas coisas eu troquei para ficar melhor. A televisão eu modelei um pouco diferente, o computador eu coloquei de outro jeito. O áudio desse carro eu não sabia gravar o áudio que saía do computador. Então eu peguei o celular, coloquei o celular na boca e ia imitando o som dos carros. Depois do Sony Vegas, fui aprender o Premiere, que eu descobri que o Premiere era muito melhor para poder editar. E como foi que eu consegui aprender o Premiere? Tutorial na internet e alguns cursos de uma galera que era daqui de Belo Horizonte, que eles faziam tutoriais de After e tutoriais de Premiere em português. Eu comprei, cheguei a assistir, peguei firme mesmo, de tipo, não sossego enquanto não aprender a editar no Adobe Premiere. Comecei a editar no Adobe Premiere, beleza, e tava assim, quero aprender mais, quero aprender para ficar igual a galera que trabalha no SBT. Descobri que para eu poder fazer essas coisas que eles faziam, eu ia ter que aprender o After. E aí foi dureza, porque nesse tempo eu tô focando mais na parte profissional, mas nessa época eu fazia aula do ensino médio, e a minha mãe tinha me colocado em alguns cursos técnicos de design gráfico, de manutenção de computadores. Então, algumas coisas de tipo Photoshop, Illustrator, na época Dreamweaver e um pouquinho de Flash eu cheguei a aprender nesses cursos. Só que ainda era fora do que eu queria, porque eu queria mesmo era fazer as animações, fazer vinheta, fazer inserção de objeto na cena, e isso só era possível se eu soubesse o After. Então eu comprei curso para fazer, para poder assistir, para tentar mexer no After, não consegui. Não consegui aprender o After porque o After é muito complexo e na época tinha pouca coisa que realmente ensinava direito a como fazer, mas eu tava na raça do tipo, não sossega enquanto não aprender. Aí eu desisti. A primeira vez que eu sentei firme para poder aprender o After, eu desisti e fiquei assim, pô, esse negócio é muito difícil, eu vou fazer as coisas só no Premiere mesmo e depois, sei lá, vamos ver o que vai dar. Só que eu não sosseguei porque eu ficava assim, não, mas as coisas legais que eu quero fazer eu preciso aprender o After, então eu vou ter que dar o meu jeito de aprender esse After. E eu, na época, peguei então tutoriais em inglês, não sabia uma palavra em inglês, uma palavra até que eu sabia, não sabia uma frase, não sabia uma frase em inglês, mas ia observando e repetindo para poder entender mais ou menos a lógica do programa. Peguei o site do Video Copilot, Andrew Kramer, basicamente o mago do After Effects. Se você não conhece, eu recomendo muito. Tava decidido a aprender o After, entrei no site dele, assisti todos os tutoriais que ele tinha na época, não fazia ideia do que ele estava falando, mas ia repetindo tudo que ele estava fazendo, fui entendendo a lógica do programa. Finalmente eu aprendi o After, e aí depois eu fui aprendendo outras coisas também, outros tipos de animação, além de efeitos especiais, animação de vinheta, animações de letterings, que são coisas muito comuns para televisão, animações de texto.
E fui dando sequência nisso, fui desenvolvendo essas habilidades. Eu tinha um pequeno problema, que era o problema do videomaker que está começando, que é o que eu vou gravar. Porque se eu tenho a câmera, eu preciso gravar alguma coisa. E as coisas que eu queria gravar eram coisas com pessoas. E na época, lá no ensino médio, eu tinha uma colega que ela fez um canal no YouTube, mas ela não sabia gravar vídeos. E então eu peguei e falei pra ela, ó, então vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma sociedade nesse canal aí. Você é dona do canal, você não precisa fazer nada, mas eu faço os vídeos. E tinha uma amiga nossa que gostava muito de aparecer e ela começou a gravar os vídeos. Eu tinha uma câmerazinha simples na época, que minha mãe tinha comprado pra mim, e comecei a gravar os vídeos. Nessa época tinha aquele programa, o CQC, que fazia efeitos visuais muito legais, que assim, eu pirava na edição que eles faziam, tanto na edição de conteúdo, quanto na edição de efeitos especiais, que são coisas assim que no final dava um programa muito bom. A Andresa, ela foi uma pessoa assim muito importante nesse canal que a gente teve na época, porque ela era muito animada e queria gravar, entrevistava o pessoal. Ela era uma pessoa muito legal, que ela deixava a gente fazer o tipo de zoeira que a gente quisesse na edição. E então eu ficava livre para poder aplicar o que eu tinha aprendido de After Effects e também para poder fazer esse jogo parecido com o que o CQC fazia, que de uma certa forma cada vez mais me ajudava a aproximar do meu objetivo de trabalhar com televisão, de fazer alguma coisa na área de TV. Depois desse canal lá do YouTube, eu fui fazer um curso técnico enquanto eu estava no ensino médio, que era um curso técnico de rádio e TV, que ele acabou assim sendo a única alternativa aqui em Minas para alguém que quisesse trabalhar na área de rádio e televisão, porque o curso superior de rádio e TV que tinha na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, tinha fechado. E eu consegui conciliar o ensino médio com o curso técnico, e foi um curso assim que eu achei que foi muito rico para mim, por ter aprendido coisas já da área de televisão mesmo, já ter professores que trabalhavam no mercado. Nesse curso eu tive professores que foram muito importantes para mim, principalmente pelo currículo que eles tinham. Tive professores que já tinham trabalhado na TV Globo Minas, na TV Globo no Paraná, na TV Alterosa, que é o SBT aqui em Minas, na TV Horizonte, na Rádio Guarani FM, que foi uma rádio muito famosa que a gente teve aqui. Então foi um curso, um momento muito rico assim, de aprendizado, e de um aprendizado mais profissional, porque tudo que eu tinha aprendido até esse momento era só de ver na internet, de ver de várias outras pessoas que estavam aprendendo com aquilo para poder fazer e que muitas vezes não tinham tanta experiência de mercado, igual esses professores tinham. Depois desse curso, eu formei no ensino médio e fiquei só no curso e consegui fazer um estágio na TV UFMG, que para mim foi um dos lugares, assim, acho que foi fundamental eu ter feito um estágio lá na TV UFMG, e a forma que eu consegui entrar lá é uma das formas assim que a grande parte dos videomakers hoje fazem para poder conseguir ganhar experiência, que é trabalhando de graça. O estágio que eu fiz lá era um estágio voluntário, então não recebia nada, nem passagem tinha, mas em compensação o aprendizado que eu tive lá foi um aprendizado sensacional que complementou tudo aquilo que eu já tinha aprendido no curso. Esse estágio da TV UFMG eu fiquei lá por 1 ano, e esse estágio assim foi muito rico de conhecimento. O momento também foi muito rico de dinheiro, porque foi assim, comecei voluntário, depois de um tempo eles me deram uma bolsa. Aí essa bolsa acabou, eu fiquei sem bolsa, fiquei trabalhando voluntário de novo. E aí eles conseguiram uma outra bolsa para mim. Fiz vários amigos lá que hoje em dia eles trabalham comigo na minha produtora. O chefe que eu tive lá foi um chefe muito incrível, assim, que eu admiro muito, porque todo o conhecimento que ele tinha, todo o jogo de cintura, porque trabalhar num órgão como uma TV institucional, aqui relacionada a Estado, governo e tal, ele tinha um jogo de cintura muito bom. O aprendizado foi incrível, não sei nem como poder descrever, porque foi muito bom. Na época eu queria fazer uma graduação em um curso de rádio e TV. O meu chefe lá, ele pegou e falou assim, olha,
talvez você já sabe muita parte técnica. Quando eu fui fazer o estágio lá, eu já tinha desenvolvido muita coisa técnica, principalmente relacionada à edição, à animação e também à gravação, porque apesar de ter feito as coisas amadoras no canal do YouTube que eu tinha, eu fui desenvolvendo mais habilidades para poder lidar com a gravação mesmo, que já era muito diferente das outras pessoas que entravam lá que não sabiam nada nem de gravar nem de editar. Então, a sugestão que o meu chefe deu foi: eu acho que talvez seja melhor você fazer um curso de publicidade para você aprender mais coisas da teoria que vão te ajudar a complementar essa parte técnica. E ele me convenceu, fez muito sentido para mim. E na época, como eu tinha feito o Enem, eu fiz a inscrição para tentar uma bolsa do ProUni numa universidade particular. Acho que eu não tinha feito inscrição no vestibular da UFMG, que na época ainda tinha um vestibular, foi pouco antes do SISU, e a única opção que eu teria era pagar, mas eu não tinha condições de pagar a faculdade, ou tentar o ProUni. Graças a Deus eu consegui uma bolsa de 100% que salvou a minha vida, assim, em termos de educação superior. Eu fiz esse curso de publicidade e propaganda na PUC Minas, que é uma das principais universidades do estado e do Brasil, e lá eu consegui trabalhar no laboratório de vídeo também. Eu fiz a monitoria lá no laboratório por um semestre e foi outra experiência assim que me ajudou a agregar muita coisa. De novo, lá no laboratório eu também não recebi nada. O monitor do laboratório de vídeo é basicamente um estagiário do laboratório que é funcionário dos alunos. Foi um período muito diferente assim, porque antes na TV UFMG a gente fazia basicamente jornalismo. Fui fazendo algumas coisas de publicidade, mas era uma publicidade institucional para alguns eventos que a própria UFMG fazia. Muitas coisas em motion, algumas coisas de gravação, só que como a televisão tinha cinegrafista, eu mesmo não precisava gravar. Eu gostava de gravar, mas eu não precisava, então algumas coisas já vinham gravadas. No laboratório foi diferente, porque a gente mesmo que gravava, a gente que montava a iluminação, a gente que fazia tudo. Então foi basicamente assim, o que eu já sabia, eu fui agregando mais conhecimento. Quando eu falo que o chefe que eu tive na TV UFMG foi uma pessoa muito bacana para mim, assim, é porque ele tinha me dado uma dica de ouro que vai ter o concurso da Rede Minas, a Rede Minas é hoje a terceira maior emissora educativa do Brasil, e era uma grande oportunidade que eu tinha para poder aprender mais ainda, ter uma remuneração melhor e fixa, que era um concurso, e poder ir aprendendo, e poder me desenvolvendo. Eu até tinha falado para ele uma dor que eu tinha na época, que era assim: eu não quero ser concursado, porque o concursado tem a fama de ser preguiçoso, de não fazer nada. E ele pegou e me falou assim: o concursado tem essa fama, mas você não precisa ter essa fama, você não precisa fazer isso. Aí nesse ponto aqui já é uma dica para você, porque assim, os outros podem ter esse rótulo, mas isso não é de você. Beleza? Não é seu, não é uma coisa que você vai carregar para você, ainda mais se você não quer aquilo. Fez sentido, eu entendi que é melhor a gente deixar esse rótulo de que só vai ter gente que não quer saber de trabalhar e tal, pode ser um grande espaço de aprendizagem para mim, mesmo que outras pessoas lá não queiram trabalhar, mas o importante é que eu quero, e isso é que vai fazer a diferença onde eu estiver. Foi só um semestre que eu fiquei no laboratório de vídeo e logo em seguida eu já fui para a Rede Minas. Sou muito grato à Rede Minas, foi um lugar assim que eu pude fazer de tudo, graças também aos chefes que eu tive. Porque quando eu entrei lá, o meu portfólio era um portfólio mais ligado à animação, mais ligado à gravação, à produção mesmo do vídeo, igual o videomaker hoje. A profissão videomaker, ela ficou popular, sei lá, mais ou menos a partir de 2017. Quando eu entrei lá na Rede Minas era 2014, então não era muito videomaker, era mais assim, cinegrafista, editor. Não tem videomaker, não existia a profissão videomaker igual ela existe hoje. E aí eu entrei no concurso como editor de VT. VT é videotape, ninguém hoje usa videotape, a gente edita vídeo não linear, a gente edita na ilha digital e tal, enfim.
Com isso, eu entrei para fazer parte do concurso do time de jornalismo. E quando eu mostrei o meu portfólio lá, alguns trabalhos que eu fiz, a chefe que eu teria no jornalismo, ela já tinha entendido assim que não era muito a minha pegada. A minha pegada era mais ligada à identidade visual, à animação, ao setor de artes e chamadas. E foi o setor que eu fui para lá. Eu fui logo no segundo dia de trabalho e fiquei lá 3 anos. Foi muito bom ter ficado lá porque a gente desenvolveu uma nova identidade da Rede Minas. A gente pôde fazer várias chamadas, várias coisas. Como o setor de artes e chamadas ele atende todos os programas que a emissora tem, a gente tinha várias coisas todos os dias para fazer. Pelo menos as pessoas que eu trabalhei foram as pessoas assim que eu aprendi muito com elas. Eu acho que ensinei também algumas coisas. Para mim foram pessoas maravilhosas, eu fui muito grato mesmo de poder ter trabalhado lá e poder ter trabalhado com elas, porque foi um momento incrível, assim. No setor de artes e chamadas, eu fiz vinheta, eu fiz edição de vídeo, edição básica de vídeo, identidade visual, animação de identidade visual, porque a gente tinha designer, então era uma estrutura muito mais profissionalizada do que eu já tinha trabalhado e que quanto mais profissional mais coisas você vai aprendendo, você vai agregando e você vai entendendo mais o que é que você realmente quer fazer. Lá na Rede Minas, além de fazer todas essas coisas, a chefe que eu tive lá foi uma pessoa sensacional também. Para você ter ideia, era para eu ser só editor de VT. E eu fazia animação, fazia gravação de chamada, fazia áudio, fazia direção de fotografia, fazia tudo. Eu era basicamente um videomaker lá dentro. Você já imaginou que incrível que é você basicamente ser um videomaker dentro de uma emissora de TV que tem alguns recursos que você como videomaker que talvez está começando não vai ter? Então, assim, foi muito bom. E aí nesse período algumas coisas tinham acontecido, né? Quando eu comecei a trabalhar recebendo fixo e recebendo relativamente mais do que eu já tinha ganhado em todo esse período, eu fiz a pior coisa que eu podia ter feito na minha vida, que era comprar um carro. Por que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida? Porque o carro só me deu prejuízo. Por um lado, eu achei que esse carro foi muito bom porque eu aprendi, do jeito mais difícil, a fazer a gestão das minhas próprias finanças. E também, como eu precisava muito de dinheiro, eu fazia alguns freelancers. E aí eu comecei a fazer uns freelancers de casamento para uma produtora aqui da região. O cachê de freelancer não era bom, mas resolvia muito a minha vida. Mesmo que eu ficasse uma semana editando o vídeo, ele resolvia muito a minha vida, que me ajudava a poder pagar as contas do carro, a talvez comprar alguma coisa que eu precisasse, uma coisa pequena, porque o cachê era realmente muito pequeno. Mas enfim, foi do jeito mais difícil, mas foi muito bom. Como lá na faculdade, o grupo que eu tinha mais afinidade, a gente estava conversando de que vamos juntar todo mundo, vamos fazer um mochilão na Europa, ao invés de a gente fazer festa de formatura, porque vai ser uma experiência muito melhor. E eu fiquei muito animado, e aí eu olhei o que eu tinha de dinheiro no banco, qual que era a minha projeção para o futuro, e aí eu vi que eu não tinha nada, não tinha projeção de nada. E não ia rolar viajar para a Europa sem nada. Então eu decidi de que assim, precisava vender o carro. Vendi o carro, descobri que o transporte que eu realmente precisava era uma moto. Conforme foi o processo de tirar a carteira de moto, eu fiquei inspirado a criar o canal Motoaula. E com isso, eu peguei e consegui começar a juntar dinheiro para poder viajar. E aí nesse tempo eu comecei a namorar e a minha namorada naquela época tinha passado no intercâmbio para ir pro Peru. E ela pegou e me falou assim, tô indo pro Peru, vamos? E eu vamos, vambora. E aí, como eu trabalhava no concurso da Rede Minas, achei que eu ia conseguir tirar uma licença de interesses particulares. E eu achei que eu ia conseguir. Me lasquei, ou não, que eu não consegui. E com isso, eu fui pro Peru desempregado, consegui um emprego lá numa produtora de vídeo e foi uma grande aventura esse emprego na produtora de vídeo.
Você veio da guerra? Porque eu fui conversando com um cara aqui no Brasil e ele falou assim, quando você chegar aqui no Peru, a gente resolve como é que vai ser e tal, mas chega aí que a gente vai ver. Eu cheguei lá no Peru, tiveram algumas coisinhas assim que me deixaram um pouco ansioso para saber se eu ia conseguir trabalhar lá ou não. Posso contar em outro vídeo, que senão esse vídeo vai ficar muito mais longo, né? Escreve aqui no comentário se você quiser saber como que foi o meu trabalho lá no Peru, que eu posso contar tudo aqui. Foi uma história muito divertida, tenho muito material que eu guardei também, incrível. Sigue descubriendo tu propia línea de carrera en la DCA. E esse trabalho lá no Peru foi um trabalho que ele durou mais ou menos um ano. A bolsa de intercâmbio era um semestre. Eu fui com a minha namorada na época, a gente ficou lá 6 meses. Trabalhei na produtora de vídeo. Foi muito incrível trabalhar numa produtora de vídeo internacional para poder saber como é que eles lidam com o cliente, como é que é a entrega deles, qual que é o método de trabalho também. E foi uma experiência que agregou mais coisas para mim relacionadas agora à questão de produção comercial. Porque o que eu já tinha feito era basicamente coisas institucionais, que era TV UFMG, era o laboratório da PUC Minas e a Rede Minas. Eram basicamente coisas institucionais. Como eu fui desempregado para o Peru, eu já fiquei pensando em que eu poderia fazer para poder, quando eu voltar para o Brasil, o que é que eu vou fazer, né? Então, eu pensei em realmente abrir a minha produtora de vídeo. E eu já criei, na época, você criar uma página no Facebook era tão importante, era mais importante até do que se você fazer um site, né? Então eu fiz uma página no Facebook, fui postando algumas coisas que eu já tinha feito nos outros lugares que eu já passei. E com isso, pouco tempo antes de voltar para o Brasil, eu vi uma vaga de emprego numa startup que chama Sambatec. É uma empresa que desenvolve uma plataforma de vídeo para outras empresas e para outros produtores de conteúdo audiovisual. Lá na Sambatec eu fiz o processo seletivo todo remoto, porque como eu estava no Peru, não tinha como eu viajar para o Brasil para fazer uma entrevista no RH, então foi tudo remoto. E no processo seletivo eles deram um roteiro e falaram assim, a gente precisa que você faça um vídeo baseado nessas coisas aqui, vamos mandar a identidade visual para você e se vira. Então eu fiz esse vídeo. Já pensou em transformar o seu sonho em realidade? O Samba Play. Nesse vídeo do processo seletivo, eu tive a ajuda da minha namorada na época para poder fazer. E foi um vídeo que eles amaram. Eu também gostei. Hoje, quando eu vejo assim, eu fico muito orgulhoso. E com isso eu consegui entrar na Sambatec. A minha experiência lá foi basicamente minha própria produtora de vídeo. Porque lá eles precisavam de uma pessoa que soubesse fazer todas as demandas de audiovisual e que fosse muito independente. Basicamente o que um videomaker que tem uma produtora de vídeo faz. Foi incrível, assim, lá eu aprendi mais coisas relacionadas a marketing digital, fui desenvolvendo algumas outras coisas do vídeo, enfim, foi muito bom. Quando eu voltei do Peru, aquele cliente que eu falei lá no início do vídeo que virou meu amigo e que tinha me sugerido criar esse canal, ele me chamou para fazer o primeiro vídeo aqui em Belo Horizonte do frigorífico Saudade, que é uma marca do interior aqui de Minas, da cidade de Ponte Nova, e eu fiz. Nós todos, no geral, assim, eu gostei muito do vídeo. A agência de publicidade, que foi quem me contratou, gostou muito do vídeo. O cliente gostou muito do vídeo. Gravando esse vídeo eu consigo falar melhor, mas eu tenho certeza que isso abriu portas para mim. Então, a partir desse vídeo que eu fiz, eu comecei a pegar outros clientes, a poder mostrar mais trabalhos, a construir o meu portfólio profissional com outras empresas. Eu comecei a prestar serviço para uma outra empresa e eu não estava conseguindo conciliar o trabalho da minha produtora de vídeo, Igor Barreto, produtora de vídeo, com Igor Barreto, funcionário de carteira assinada. Estava sendo muito difícil para mim.
E aí, a partir dali, eu comecei a trabalhar com contratos de prestação de serviço para um cliente, outro cliente, outro cliente, outro cliente, que é o que uma produtora de vídeo faz. E como eu comecei a trabalhar com outros clientes, eu fui fazendo vários outros vídeos para outras empresas e foi crescendo cada vez mais o meu portfólio. Então, basicamente, a minha história no audiovisual é essa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha servido de inspiração, que tenha mostrado para você que está querendo trabalhar na área, como que é ser um videomaker, como que são alguns possíveis passos. Não é porque eu segui esses passos que você também precisa seguir o que você vai seguir. Como o mercado de videomaker tem transformado muito, o crescimento do consumo de vídeos tem sido muito alto, talvez você, se você for um videomaker iniciante, você não vai precisar trabalhar de graça. Você já vai poder fazer um estágio remunerado numa produtora menor, ou sei lá, enfim, tem várias opções. A gente vai conversar muito sobre isso aqui no canal. E assim, espero que você realmente tenha gostado dessa minha história. Se você não me acompanha no Instagram, é @igor.video, e me acompanha principalmente no Vimeo, porque por enquanto não tenho colocado o trabalho final no Instagram, mas eu coloco sempre no Vimeo. Então é isso, espero que você tenha gostado, deixa seu like, comenta, vamos conversar, estou aberto, estou à disposição, esse canal é para isso mesmo. E é isso, até o próximo vídeo.